Boa tarde. Mais agilidade e efetividade em relação aos processos previdenciários. O PrevJude, sistema lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, permite uma troca de informações mais rápida entre tribunais e o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. A ferramenta também vai padronizar o atendimento aos segurados. O PrevJude é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Justiça do Trabalho dá início à 12ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Ministério Público Eleitoral defende inelegibilidade de ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em parecer enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral autoriza apoio da Força Federal nas eleições. O envio da Força Federal vai reforçar a segurança durante o primeiro turno das eleições em 11 estados do país. Em parecer enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral defendeu a inelegibilidade de ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Segundo o MPE, o político não pode disputar as eleições deste ano por causa da condenação que o afastou por 5 anos do exercício de cargos públicos. Para o Ministério Público Eleitoral, Wilson Witzel deve permanecer inelegível em razão da condenação no processo de impeachment em 2021, que levou ao afastamento dele do cargo de governador. O parecer assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, foi enviado em recurso apresentado pelo candidato ao TSE contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O TRE negou o registro de candidatura de Witzel porque ele não apresentou certidões criminais e pelo impedimento sofrido pelo político que o afastou do exercício de função pública durante 5 anos. No documento, Paulo Gonet argumenta que a condenação tem consequências previstas na lei de inelegibilidade. Pela legislação, o governador ou prefeito que perderem os cargos eletivos por desrespeitarem a Constituição Estadual ou a lei orgânica do município permanecem inelegíveis durante os 8 anos subsequentes ao término do mandato. No caso concreto, o ex-governador foi condenado por crime de responsabilidade em razão da prática de improbidade. De acordo com o vice-procurador eleitoral, para que a inelegibilidade seja aplicada, basta que o processo de impeachment comprove a ofensa à lei, o que ocorreu. E o Ministério Público Eleitoral estabeleceu as diretrizes para fiscalizar a acessibilidade em locais de votação em todo o país. O Ministério Público Eleitoral vai fiscalizar as condições de acessibilidade aos locais de votação e às urnas eletrônicas durante as eleições de 2022. Um dos objetivos do Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral é providenciar, na medida do possível, a mudança dos locais de votação que não ofereçam condições de acessibilidade para outros que possuam. Também será verificada a possibilidade de um eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida ingressar na cabina de votação com pessoa de sua confiança. A segunda pessoa pode, inclusive, digitar os números na urna. A medida é para garantir o livre exercício ao voto da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Mais segurança nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou o apoio da Força Federal para 561 municípios brasileiros. A decisão vale para o primeiro turno das eleições, que vai ocorrer no próximo dia 2 de outubro. O envio da Força Federal vai reforçar a segurança durante o primeiro turno das eleições em 11 estados do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, o contingente da Força Federal deve atuar em 167 municípios, conforme a solicitação do Tribunal Regional Eleitoral. Já o Maranhão solicitou apoio em 97 localidades. Também foram concedidos pedidos dos TREs do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Tocantins. Entre as solicitações estão apoio logístico, inclusive em terras indígenas. As decisões devem ser referendadas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral nesta semana. A possibilidade de requisição do auxílio das Forças Federais pelo TSE
está prevista na legislação para garantir o livre exercício do voto, a normalidade da votação e da apuração dos resultados. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um réu que sofreu violência policial no Rio de Janeiro durante prisão em flagrante. O colegiado também determinou que o Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Militar adotem as providências cabíveis. O colegiado reestabeleceu a sentença que havia absolvido um réu da acusação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão do reconhecimento da nulidade do flagrante obtido por policiais militares do Rio de Janeiro. Na abordagem, os agentes da Polícia Militar teriam utilizado violência desnecessária contra o acusado, que não ofereceu resistência. De acordo com o processo, um dos policiais disse que durante o patrulhamento avistou um homem que estaria segurando uma arma de fogo. Ao perceber a chegada da polícia, ele teria jogado a arma no chão e se rendido. Já o acusado afirmou que, mesmo sem oferecer resistência, foi agredido por um dos agentes com um chute no rosto. O exame de corpo de delito comprovou os ferimentos e ele negou que estivesse com a arma. Após a absolvição em primeiro grau, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença por entender que a atuação da polícia seria irrelevante para afastar a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo. No STJ, o ministro Sebastião Reis Júnior apontou que o TJ só poderia afastar a sentença absolutória, fundamentada na nulidade do flagrante, caso tivesse chegado a uma conclusão em sentido contrário. Mas não foi esse o caso. Além de conceder o habeas corpus, o colegiado determinou a remessa da decisão ao Ministério Público do Rio de Janeiro e à Corregedoria da Polícia Militar do Estado para que sejam tomadas as providências cabíveis. Veja a seguir no próximo bloco, ferramenta do Conselho Nacional de Justiça vai dar mais agilidade aos processos previdenciários. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A urna eletrônica, com a sua facilidade de uso, permitiu que vários segmentos da sociedade fossem reintegrados ao processo democrático brasileiro. Então, houve uma transformação muito importante para o Brasil, inclusive tornando-se aí referência para o mundo em eleições digitais. Não só nos requisitos segurança e integridade, mas também trazendo a participação efetivamente popular do brasileiro. Um serviço lançado pelo Conselho Nacional de Justiça vai dar mais agilidade aos processos previdenciários. O PrevJude permite uma troca de informações mais rápida entre os tribunais e o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Com poucos cliques, o Poder Judiciário agora pode acessar informações previdenciárias e também enviar decisões ao INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. A ação é feita pelo novo serviço digital, o PrevJude. O novo serviço faz parte do Justiça 4.0, uma parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que busca soluções tecnológicas para o melhor funcionamento do Poder Judiciário. Além de agilizar a tramitação dos processos previdenciários, o PrevJude padroniza o atendimento aos segurados, facilitando principalmente para as pessoas idosas e com deficiência. Com o número do CPF da pessoa que busca resolver uma questão com o INSS, os tribunais de todo o país podem acessar o histórico previdenciário, dossiê médico com laudo da perícia e ainda o processo administrativo do benefício solicitado. Novidades como o PrevJude são muito bem-vindas, porque a gente tem ali no início da fase de execução um momento que o INSS tem que provar que ele concedeu o benefício. E se isso se dá de forma automática ou em minutos, ganha-se um tempo precioso, porque atualmente tem que intimar o INSS para fazer isso e às vezes ele fura esse prazo sem fixação de multa e isso acontece aí às vezes por 30, 60 dias. Então ganhar esse período já permite que o segurado receba mais rápido, porque ele já tem informação de qual o valor do benefício, até para controverter isso, ganha-se um tempo precioso pontualmente na fase de execução do processo.
Bom, e agora, para detalhar mais o assunto, eu converso ao vivo de forma remota com a juíza federal auxiliar da presidência do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, doutora Lívia Pérez, que é coordenadora do grupo negocial do PrevJude. Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos e todas. Doutora Lívia, bom, a gente já apresentou um pouquinho na reportagem que essa ferramenta vai facilitar e muito, e a gente sabe que os processos previdenciários têm uma demanda no Poder Judiciário, uma demanda bastante alta, né? Quais são os gargalos? Foram esses gargalos que acabaram motivando a criação da plataforma e quais os benefícios quando ela começar a funcionar de forma efetiva em todo o país? Isso, a matéria previdenciária no âmbito da Justiça Federal, ela representa hoje o assunto mais demandado. Nos últimos anos, o assunto mais demandado da Justiça Federal é matéria previdenciária. E o acervo total das ações previdenciárias no todo dos processos judiciais do Judiciário brasileiro está representando hoje uma média de uns 8 milhões de processos. Então, tínhamos que atender essa demanda, né, da prestação jurisdicional, tanto no sentido de celeridade da prestação, como efetividade. Então, um dos focos, como foi bem narrado na reportagem, é que o judiciário consuma de uma forma automatizada esses dados que estão no INSS. Então, são dados tanto do próprio segurado, né, a gente chama de dossiê previdenciário, como o dossiê médico, que são as perícias, e também o próprio processo administrativo previdenciário. Esse trabalho, eu queria também ressaltar, ele vem uma atuação interinstitucional entre CNJ e INSS, para a gente construir essa troca de informações e está lastreado num acordo de cooperação técnica que foi celebrado ainda em 2019. Então, é algo que vem desde 2019 sendo construído para a gente chegar no que temos hoje, que não só esse consumo, como foi colocado na reportagem, o consumo das informações que estão no poder do INSS, mas também vamos poder entregar para o INSS dados das nossas decisões judiciais para acelerar o tempo de cumprimento das decisões, um outro gargalo assim de extrema importância que precisa ser enfrentado e que precisa ser resolvido. Porque a gente sabe que, tanto no âmbito do Poder Judiciário como no âmbito do INSS, há uma redução de força de trabalho, então a gente precisa fazer mais com menos estrutura. Então, com essa integração de sistemas, a gente trabalhando com informações automatizadas, máquina falando com máquina, a gente agiliza a tramitação do processo, agiliza o cumprimento das decisões judiciais, que hoje ela não é uniforme em todas as regiões do país. Então, nós temos algumas superintendências do INSS que estão com algum gargalo no cumprimento de decisão, e assim, com essa ferramenta, a gente consegue deixar mais equânime o atendimento da prestação jurisdicional, a efetividade dela, que vale para o Brasil inteiro. Então, é uma ferramenta que vai servir para todos os sistemas processuais, porque agora ela está na plataforma digital do Poder Judiciário. Então, é um trabalho na PDPJ e que vai poder ser utilizado por todos os demais sistemas. Maravilha. Bom, conta pra gente, essa ferramenta está em fase de testes ainda no TRF, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e também TRF4, São Paulo e Sul do país, né, nessas regiões. Bom, como é que vem sendo a receptividade, o funcionamento nessa fase de testes? Na verdade, por que nós temos esses dois tribunais? Porque a Justiça Federal, hoje nós somos 6 regiões, e essas regiões federais, elas utilizam basicamente 2 sistemas processuais, que é o EPROC e o PJE. Então, o TRF da Terceira Região, ele está trabalhando basicamente, fazendo os testes e fazendo os ajustes no PJE, Processo Judicial Eletrônico, e o TRF da Quarta Região está tendo uma atuação no EPROC. Porque o que se quer é que, depois de findada essa questão de teste, essas ferramentas elas sejam incorporadas nesses 2 sistemas e vão ser amplificadas para todos os tribunais que utilizam os dois sistemas eletrônicos. Agora, por ela estar na PDPJ, isso não quer dizer que os outros tribunais, que são minoria, que usam outros sistemas, não vão poder usar. Vão, mas eles vão ter que ter algum esforço de desenvolvimento, coisa que não vai acontecer com aqueles que usam o PJE ou o EPROC, porque ele já vai estar, os sistemas já vão estar customizados para poder operar com essa integração. Alguma expectativa para funcionamento? Ela está em fase de teste agora. Expectativa para funcionamento em todo o país?
nossa expectativa é até final do ano. Ótimo. Boas notícias, então, já para os próximos meses, né? Aí a gente volta a falar aqui também, porque certamente o impacto é para o magistrado jurisdicionado, a senhora já bem explicou, a gente está falando aí de celeridade, né? E uma melhor prestação jurisdicional. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Um grande abraço. Veja a seguir no próximo bloco. Justiça do Trabalho dá início à 12ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista em todo o país. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. O sistema eletrônico de votação no Brasil foi instituído no ano de 1996. E desde então não há qualquer situação comprovada que possa pôr em dúvida a confiança das urnas eletrônicas. O voto eletrônico é sim auditável, na medida em que os órgãos de controle e fiscalização contribuem com a Justiça Eleitoral para fins de declarar a aptidão das urnas eletrônicas para receber e colher os votos dos cidadãos. O podcast Supremo na Semana traz entre os destaques o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que validou o compartilhamento de dados entre órgãos e entidades da administração pública federal. O decreto analisado pelo plenário do STF permite a criação de um cadastro com informações sobre os cidadãos e do Comitê Central de Governança de Dados. Esse banco, com informações dos brasileiros, teria a finalidade de facilitar a implantação de política pública. Segundo a consultora jurídica da Rádio Justiça, Thaís Faria, apesar do plenário considerar o compartilhamento constitucional, determinou que isso só é possível se atender a algumas regras, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados. É preciso observar alguns parâmetros para que essa norma seja constitucional. Então, os ministros deram interpretação conforme a esse decreto para que o compartilhamento só possa ocorrer com propósitos legítimos, específicos e explícitos para o tratamento de dados e também deve ser limitado a informações indispensáveis ao atendimento do interesse público. Além disso, o compartilhamento deve ser limitado ao mínimo necessário para atender à finalidade que foi informada e caberá ao Comitê Central instituir as medidas de segurança que sejam compatíveis com a Lei Geral de Proteção de Dados. Outro destaque do podcast Supremo na Semana é a decisão que suspendeu a lei que criou o piso salarial de enfermagem. Também este mês, a decisão do STF que considerou constitucional a divulgação da chamada lista suja do trabalho escravo completou 2 anos. O presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Luiz Antônio Colucci, falou sobre a importância da divulgação da lista de empresários que submetem os empregados à situação análoga à de escravidão. Isso é fundamental para resguardar a dignidade da pessoa humana, né? Os valores fundamentais da pessoa humana e a própria valorização do trabalho humano. A existência do cadastro significa uma sanção para aqueles que subvertem a ordem, subvertem a lei, né? E exploram o trabalhador, exploram as pessoas na condição análoga de escravo. Por isso, nós temos que comemorar efetivamente essa decisão. Começou hoje na Justiça do Trabalho a Semana Nacional de Execução Trabalhista. Quem tem as informações e conversa com a gente agora ao vivo é a repórter Fernanda Porto. Olá, Fê, muito boa tarde para você. Conta pra gente como é que vai funcionar essa semana. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos acompanham. Até o dia 23 de setembro, quem tem alguma pendência com a Justiça do Trabalho e o processo está na fase final ou de execução, ou seja, falta apenas o pagamento que foi determinado pela Justiça, pode buscar atendimento. Serão realizadas audiências de conciliação em ações de pesquisa patrimonial, alienação judicial de bens penhorados e pautas especiais nos 24
24 tribunais regionais do trabalho espalhados por todo o país. A campanha deste ano, que está na sua 12ª edição, foi baseada na linguagem do futebol, para facilitar o entendimento do trâmite jurídico. O slogan é: na cara do gol, vire o jogo e finalize o seu processo. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, disse que a expectativa é reduzir o número de ações pendentes. Vamos ver? Temos uma grande semana pela frente, com o desejo que, ao final, nós tenhamos uma vitória, presidente, não de partes em si vitoriosas ou perdedores, mas sim, ou perdedoras, mas sim a vitória da instituição, a vitória da cidadania, a vitória do resgate daqueles processos que muitas vezes ficam a depender de uma iniciativa da vara, do juiz, ou mesmo da parte, para que possa, enfim, ter o seu caso solucionado. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu concorrência desleal no uso de marca alheia em link patrocinado do Google. O colegiado reconheceu concorrência desleal na conduta de uma empresa anunciante na internet que utilizou a marca registrada de um concorrente como palavra-chave no sistema de links patrocinados do Google para obter resultados privilegiados nas buscas e direcionar clientes para os seus serviços. A análise desta questão foi inédita no STJ e a 4ª turma manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou a anunciante a pagar danos morais de R$10 mil. A ação foi proposta por uma empresa de turismo cujo principal produto é a promoção de viagens à Disney. Segundo a empresa, ela era detentora de todos os direitos relativos à sua marca. Porém, quando um usuário pesquisava no Google usando o seu nome como palavra-chave, o buscador mostrava como primeiro resultado a página de outra empresa. Em primeira instância, o juízo reconheceu o uso indevido da marca para a prática de concorrência desleal e entendeu pela indenização por danos morais, que posteriormente foi fixada em R$10 mil pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao impetrar recurso especial no STJ, a empresa ré alegou que a captação de clientela é inerente a qualquer atividade econômica, especialmente no âmbito do e-commerce, e que considerar reprimível qualquer desvio de clientela implicaria a eliminação da própria livre concorrência. Mas o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que a Lei de Propriedade Industrial prevê o emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, os clientes de outra empresa como crime de concorrência desleal. O relator e o colegiado consideraram que a utilização de marca de outra empresa como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço concorrente é capaz de causar confusão quanto à atividade exercida por ambas as empresas. No Rio Grande do Norte, o Ministério Público Federal enviou uma recomendação ao prefeito de Caicó, pedindo a prorrogação do prazo de inscrições para o programa Casa Verde Amarela. Os interessados vão concorrer a 200 imóveis, que serão construídos no bairro Nova Caicó. A recomendação requer ainda a ampliação das ações de publicidade em relação à distribuição dessas moradias, detalhando informações previstas nas normas de regência dos requisitos para concorrer, documentos exigidos no ato de inscrição, critérios de pontuação e desempate, bem como os de priorização dos inscritos. Inicialmente, a Prefeitura havia divulgado essas informações somente em perfis pessoais dos gestores. Os dados devem ser destacados nesses canais e também nas entrevistas concedidas aos programas locais de rádio. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana, ótima tarde para todos nós. Temos um encontro marcado amanhã aqui na TV Justiça. Eu te espero. Acompanhe agora a nossa programação. Tchau, tchau.